Fala, galera, estamos começando aqui mais um Dream Podcast, hoje com um super convidado. Fiquei muito feliz do senhor ter aceitado o convite. O senhor é o primeiro representante, vamos dizer assim, a gente vai falar sobre espiritualidade, religião. Fé. Muito obrigado, senhor, ter aceitado o convite. Hoje eu vou conversar com o pastor Edmar. Pastor Edmar, muito obrigado por ter aceitado o convite e vim contar aqui um pouco da sua história, para todo mundo que te conhece e para quem não te conhece, conhecer um pouquinho mais. Ô Bruno, eu que agradeço, alegria minha, né, de poder estar aqui com você nesse podcast tão falado, tão popular, tão conhecido, né, e você que não conhece, se inscreva lá, né, no canal do Bruno Loureiro, e esse pod maravilhoso aqui, o prazer é meu, a alegria é minha, eu me sinto lisonjeado de poder estar aqui com você, desfrutar desse ambiente, desse lugar, desse tempo tão precioso. Obrigado. O senhor foi muito indicado por amigos, pelo nosso pessoal, pela galera que acompanha a gente, pelo trabalho que o senhor faz na igreja do senhor. O senhor faz um trabalho de transformação muito bonita na comunidade. E eu achei muito bonita a história que o senhor conseguiu, né, junto com a comunidade, construir essa nova igreja num tempo de pandemia, em um ano, né? Um ano, 11 meses, né? É uma história de superação, né? Eu digo que a minha história é uma história de superação, né? Na verdade, Bruno, queria até partilhar um pouco desse meu testemunho, né? Eu nasci em São Paulo, nossa família era de São Paulo, nasci no Jabaquara, e na ocasião minha mãe tinha uma profissão, ela era top model, depois posteriormente tornou-se conhecido como modelo, né? E viajava o mundo, e na ocasião nasceram eu e meu irmão 1 ano mais velho que eu, 11 meses mais velho que eu. Minha mãe, na verdade, não podia criar os filhos, também não podia e também não quis, né? N razões da minha mãe, e acabamos ficando lá na periferia e viemos embora ainda bebês, crianças. Meu pai morreu, tinha 6 meses de vida. Viemos embora aqui para o interior de São Paulo, para a cidade de Óleo, né? E, na verdade, o que acontece é que eu cresci numa família muito desestruturada, muito. De todos os ângulos que você olhasse, a minha família era completamente desestruturada. Uma família... quando eu falo de pobreza na minha família, eu não falo de pobreza econômica apenas, eu falo de uma pobreza espiritual, emocional, intelectual, cultural. A nossa família era uma família muito desajustada ou disfuncional. Então eu cresci nesse ambiente, mas ocorreram coisas na minha vida que mudaram, né, minha vida, mudaram minha mente, mudaram meu coração. Na verdade, do ponto de vista do evangelho, nasci de novo, me tornei uma nova criatura. Quem criou o senhor foi a sua mãe ou o seu pai? Avós. Minha mãe apareceu na minha vida, eu já tinha 10 anos de idade, quando um dia ela surgiu, e minha avó, que era minha mãe, que hoje já não está mais entre nós, apresentou e disse: tá vendo aquela mulher ali? Eu falei, sim, tô vendo, ela é sua mãe. Eu falei, tá, e daí? Nesse momento da minha vida, né, eu já tinha vícios. Com 10 anos de idade, com 11 anos de idade, eu comecei a me envolver com drogas. Com 12 anos eu era completamente viciado em drogas. Assim foi parte da minha adolescência e ainda no início da minha juventude, né? Me perdi muito, e acostumado a ver traições, acostumado a ver um sincretismo religioso, além de um paganismo. Cresci nesse ambiente onde, em momentos de crise, eles procuravam por tudo para solucionar, desde feitiçaria, desde macumbaria, bruxaria, até outras coisas. Então, cresci nesse ambiente onde nenhuma aliança era honrada, era respeitada. Cresci nesse ambiente de pobreza, onde sempre faltava. O senhor falou que até quando o senhor conheceu ela, tinha por volta de 10, 12 anos, né? E o senhor tinha vício já em drogas desde pequeno? Desde pequeno. Na família, numa família tão disfuncional quanto a minha, principalmente naquele tempo, né? Eles tinham hábito até, na minha família tinha esse hábito até de pedir para você acender o cigarro. Então, por exemplo, minha tia, minha mãe, né, minha mãe, avó, avô, entre outras pessoas da família que eram adultos, eles falaram assim: pega o cigarro para mim lá na cozinha, acende no fogão e traz para mim. Então, desde cedo a gente aprendeu
experimentar bebida, acender cigarro. E depois que aquilo se tornou um negócio que a gente queria conhecer, queria se aprofundar, e com pouca idade, 10 anos, 11 anos de idade, e não tendo dinheiro para comprar, a gente trabalhava na roça. Então a gente pegava bituca de cigarro no chão e abria as bitucas de cigarro, esfarelava no papel, enrolava e fumava. Quando não enrolava folha seca, esfarelava e fumava. A gente foi aprendendo a fumar. Os vícios foram entrando muito precocemente. Com 10, 11 anos, 11 anos já fumava. 11 anos eu já fumava maconha. Com 12 anos eu era completamente viciado. Com 13 anos o meu vício tornou-se crônico, bastante agudo. Com 14 anos eu conheci cocaína. Amigos, pseudos amigos, né? Hoje, no meu conceito, minha definição, amigo não apresenta droga ou nada prejudicial a ninguém, mas os supostos amigos. Então, assim, foi muito triste. Mas quando o senhor conheceu a mãe do senhor, naquele momento o senhor também não continuou o laço ali de amizade, ou vocês não mantiveram isso? Isso é uma coisa interessante, que tanto eu e meu irmão, como eu disse, meu irmão é 11 meses de diferença de idade, né? Eu e meu irmão tivemos traumas, né? Nós olhamos para aquela mulher que foi apresentada como nossa mãe biológica, que hoje eu amo, ela é viva ainda, né? Tá viva hoje, mora na cidade de Óleo, minha mãezinha querida, Dona Marisa, eu a amo de paixão, é minha mãe e amo muito, né? Tenho uma paixão por ela, mas naquele momento haviam traumas, haviam feridas abertas, havia uma rebelião dentro da gente, havia decepções, frustrações, tudo isso aí existia. Meu irmão lutou e luta muito com isso até hoje, né? Eu digo que eu já não luto mais desde muitos anos, porque quero chegar no momento onde Cristo veio na minha vida, né? Onde eu encontrei a Jesus, ou melhor, Jesus me encontrou e mudou minha vida. Mas esse encontro com a minha mãe foi um encontro assim, ela fica para lá, a gente para cá, porque o que ela fez conosco não se faz, nós tínhamos traumas, nós tínhamos, de certa forma, uma rebelião dentro da gente, né? Uma ira, uma revolta, e em algum momento eu vivi um processo que eu chamo hoje de ressignificação. Eu precisei ressignificar esses acontecimentos traumáticos na minha vida, né? E dar a oportunidade de um recomeço, de escrever uma nova história, né? Então foi isso que aconteceu com esse lance da minha mãe, né? E hoje, como eu disse, ela é viva e certamente ela vai ver esse podcast. Quero mandar um beijão para ela e dizer que eu a amo muito, né? Mas no início foi uma relação muito delicada e fomos construindo, né? Passo a passo. Mas é uma situação muito difícil, né? Porque um menino, né? 10, 12 anos, viciado em drogas, reencontrar, né? Ou ter o primeiro encontro, vamos dizer assim, com sua mãe, uma fase tão difícil, uma coisa assim, muito difícil até de tentar assimilar o que passava na sua cabeça na época. Sim, Bruno, é realmente isso. Mas eu preciso te dizer que depois, hoje, agora no mês de outubro, que é mês que vem, Bruno, eu completo 23 anos de ministério pastoral, como pastor. Então, preciso dizer que ao longo da minha vida, depois que me tornei uma liderança espiritual, essa minha história, esse meu testemunho, lamentavelmente é uma coisa muito comum. A gente encontra muita gente cuja família foi sempre desestruturada e sempre disfuncional. Hoje nós chamamos esses problemas que eu enfrentei, por exemplo, nós chamamos hoje de falhas na paternidade, né? Momento onde aqueles que deveriam cuidar, proteger, dar o exemplo, falharam, né? E falharam radicalmente. Então, naquele momento da minha adolescência, vamos falar assim, Bruno, foi uma coisa muito difícil. Como eu disse, esse meu irmão mais velho, eu vou fazer 45. Meu irmão já fez 45 anos, vai fazer 46. Marquinho, que certamente também vai ver se nós pode. Marquinho, meu irmão. E ele sofre até hoje, sofreu muito com isso, com esse trauma. A gente precisa de cura, né? Cura na alma, cura no interior. E foi um momento muito delicado, realmente, tinha drogas envolvidas, as drogas foram, eu saí de casa, fui morar sozinho, essa minha rebeldia, minha rebelião me levou a sair da casa da minha mãe, avó,
né? Como eu disse, já não está mais entre nós hoje. Eu fui morar em algum momento com a minha mãe biológica, mas também deixei a casa dela por causa de drogas. Nossa, que confusão. Confusão. Saí de casa, fui morar sozinho. Eu, com 16 anos, eu tinha alugado uma casa, eu morava sozinho. Com 17 anos... Como você pagava essa casa? Pagava, trabalhava. Eu sempre fui muito trabalhador. Eu trabalhei muito. Mesmo com vício? Tudo. Nunca parei de trabalhar. Você começou a trabalhar, você tinha quantos anos? Eu comecei a trabalhar com 6 anos de idade. 6 anos eu ia com essa minha mãe, avó, para a roça. Então, serviço de roça, eu aprendi a quebrar milho, colher algodão, colher café, carpir cana, cortar cana, cortei cana um bom tempo, carpir laranja, colhi laranja um bom tempo. Na nossa região do óleo tinha muito plantio de laranja, de cana, de café naquela época. E eu aprendi a colher feijão, salaminho, quebrar milho por carro de milho, 40 balaios. Aprendi a trabalhar na roça, trabalhava muito. Então, tinha muito serviço de roça. Inclusive, a gente tinha muita gente que gostava da gente ainda na infância, porque a gente trabalhava. Haviam pessoas que diziam, não sou eu que estou falando isso, né? Mas haviam proprietários de lavoura que diziam que a gente com 8, 9 anos, eles preferiam nos contratar naquela época, olha bem, estou falando de uma coisa de 37, 36, 37 anos atrás, mas eles diziam, a gente prefere contratar eles com 8 anos, 7, 8, 9 anos de idade do que alguns adultos, porque a gente trabalhava, a gente ia para a roça e trabalhava. Então, tinham dinheiro. Nessa época de 7, 8 anos, 6 anos, é claro que o dinheiro era tudo da mão da minha mãe, que era minha avó, né? Eu fui ter dinheirinho desse meu trabalho depois dos 11, 12, 13, que eu recebi um dinheirinho, né? Então a gente trabalhava muito, tinha dinheiro, um pouquinho dinheiro, nunca foi dinheiro de verdade, era pouquinho dinheiro, mas tinha um dinheirinho. Agora eu vou dizer uma coisa para você assim, né, Bruno, pro uso de drogas, pro uso de bebida, pro uso de drogas, essas coisas, você não precisa ter dinheiro. Então, isso que eu ia te perguntar, porque, exemplo, assim, desde os 8 anos, você trabalhou muito, então, tipo, o trabalho na roça é pesado, então você tava ali, né, full time, né? E como que teve acesso a isso? Que momento que veio esse problemão, né, na sua vida, que foi a droga, porque você trabalhava tanto, sua avó ali estava junto, por todos esses problemas que tinha dentro da sua casa mesmo, ali com a sua avó. Como que foi esse contato? Assim? Sim, a droga é relacionamento, né? Eu costumo dizer que relacionamento é uma chave. Hoje a gente entende o poder de relacionamentos, né? Relacionamento talvez seja uma das chaves mais poderosas da vida humana. Eu sempre digo que a pessoa que tem problema com relacionar-se ou que tem dificuldade em relacionar-se, ela está refreando coisas importantes na vida, ela está promovendo bloqueios e impedimentos a acessos, a uma série de coisas. Mas relacionamento pode ser positivo ou negativo, né? Eu, por exemplo, a gente tinha esses pseudos amigos, supostos amigos, né? Do futebol, da quadra, de soltar pipa, do espaço livre de jogar bolinha de gude, que naquele tempo era isso, né? Nós não tínhamos televisão, não tínhamos carro, não tínhamos internet, não tínhamos celular. A nossa casa não tinha nada, né? E então eram os amigos, a gente ia jogar bola na várzea, no campo de terra, e essa galera que me apresentou. Me lembro bem ele, o amigo que me apresentou a maconha, que me apresentou o cigarro, me lembro muito bem disso tudo. E droga é isso. Eu usei uma vez, me afoguei, tossi, aquela sensação esquisita, mas eu quis de novo e usei a segunda vez. E a partir da segunda vez, não foi terceira, né? Da segunda vez, eu já estava querendo droga, procurando por droga, e ali eu me viciei. Então eu usava, quando eu me viciei, ainda com 11, 12 anos, 13 anos, eu usava maconha tipo 5, 6 vezes por dia. O senhor hoje... vendo assim a sua história, o senhor acredita que se o senhor tivesse uma base familiar com os ensinamentos da Bíblia, mesmo vindo a droga até você em algum momento nessa fase, você teria rejeitado, mas não ter aceito? Falar sobre isso é uma fala hipotética, né? Obviamente que eu vou falar hipoteticamente, porque há uma distância muito grande da teoria, né, do nosso achismo, entre o que é a vida acontecendo, entre o que é a verdade da vida. É claro que eu acredito numa família estruturada, acredito numa família de valores, de princípios, é claro que eu acredito numa boa educação, é lógico que eu acredito numa educação baseada no exemplo, no modelo.
É claro que eu creio nisso. Por exemplo, eu tenho 2 filhos. O meu primogênito, quero mandar beijo para todo mundo hoje, abraço, né? Meu primogênito é o Lucas, que certamente também vai assistir nosso podcast. Lucas vai fazer 26 anos, né? Tem 25 anos, faz 26. Lucas casou com 20 anos. Lucas, meu filho, está no 6º ano de casamento dele. É com muita alegria que eu falo que o meu filho casou um moço puro, com uma moça pura, né? Meu filho não conheceu o mundo, meu filho não sabe o que é cigarro, o que é drogas, né? Meu filho não sabe o que é estourar cartão, ficar negativado no vermelho, meu filho não sabe o que, mas ele aprendeu o oposto disso. Então eu ensinei valores ao meu filho. Meu filho Lucas, esse nasceu no início da minha conversão. Eu estava me convertendo com 18 para 19 anos e minha esposa ficou grávida também, justo no início do casamento, bem no início. Vou falar sobre isso um pouco também contigo, se você permitir, claro. Mas meu filho não viu. Então, por exemplo, eu dei uma educação a ele, né? Eu transmiti a ele princípios, valores, eu ensinei ele pelo exemplo. Portanto, por exemplo, se conversar com meu filho, vai falar assim: eu nunca vi meu pai xingando dentro de casa. Eu nunca vi um cobrador bater na porta e meu pai mandar a gente chegar lá e falar assim: meu pai não está. Meu filho nunca viu isso. Meu filho nunca me viu agredindo a mãe dele. Meu filho nunca me viu acessando pornografia. Meu filho nunca viu eu gritando dentro de casa, dando esporro em esposa. Não. Mas meu filho me viu orando. Meu filho me viu de joelho no chão. Meu filho me viu lendo a Bíblia, não uma, nem duas, nem milhares de vezes orando, lendo a Bíblia. Meu filho me viu falando de valores. Meu filho, né, me viu. Então, eu acredito nisso. Portanto, meu filho casou, meu caçula está aí, ainda solteiro. Os 2 estão na igreja, os 2 servem ao Senhor. Meu filho é músico, ele lidera uma banda de louvor, um grupo de louvor, meu primogênito dentro da igreja. Então, tenho Lucas e Mateus. Mateus tem 22 anos, né? Então, eu acredito no exemplo, na família e tudo mais. Mas, apesar de eu acreditar nisso e saber que esse é o caminho, não dá para eu falar que se eu tivesse tido uma educação, também não tinha conhecido o mundo, porque depende muito do momento da vida em que você se relaciona, se conecta a pessoas erradas, e, enfim, tudo isso acontece na vida. Mas fato é que uma família disfuncional e falhas na paternidade podem abrir brechas e precedentes para uma conduta equivocada que pode até não se consertar ao longo da vida. Nessa fase da vida do senhor que o senhor está compartilhando com nós, é nessa faixa aí dos 8 até os 12 anos, onde sua vida era trabalhar, onde você iniciou ali o uso de drogas, você começou a se viciar e dali em diante só foi piorando, né? Foi piorando, foi. Qual que foi o ápice que você viu do seu vício ali, que você falou... qual que foi o pior momento, assim? O ápice mesmo da drogadição foi quando eu saí de casa, né? Parece que é o anseio de todo jovem adolescente hoje. Ele fala assim: eu quero a minha independência. Na verdade, o que ele quer é libertinagem. Ele quer ir para um lugar onde não tem regras. Então, ele não quer prestação de contas, ele não quer dar satisfação a ninguém, que é o que eu queria na minha época. Eu não queria dar satisfação a ninguém, eu não queria ninguém pegando no meu pé, eu não queria prestar conta para ninguém, eu queria minha independência. Então, aos 16 anos eu saí de casa. Foi a hora que eu mais afundei. Eu morava sozinho e minha casa vivia cheia de pinga, de cachaça e maconha. E esses amigos que eu falo, nós ia lá usar droga, polícia toda hora, né? Fui algumas vezes preso, fui para dentro da cadeia. Ainda adolescente, dentro da cidade de Óleo, né? Não podia, mas ficava preso um dia, fiquei preso 2 dias dentro da cadeia, apanhava da polícia, apanhava na rua, apanhava. Foi um momento muito triste, né? Eu não quero de modo nenhum colocar apenas a ênfase nisso, né? Eu quero até virar a página realmente e falar do que foi maravilhoso, do que foi bom, que aí começa nos meus 18 para 19 anos meu encontro com Cristo, mas eu não posso negar esse momento da minha adolescência até conhecer Jesus foi traumático, foi uma coisa... E eu imagino, nessa faixa de idade, tudo isso ruim que o senhor está contando, olha, para quem não conhece, uma cidade super pequena, né? Super, 2.000 e poucos habitantes. A fama que o senhor tinha lá, né? O senhor quer que sirva um cafezinho pro senhor? Quero, por favor. Quero sim. Licença. Sou cafezeiro, hein? Eu conheci Óleo alguns anos atrás. Cidadezinha bem pequenininha, mas muito bonitinha. Muito legal. E nessa fase aí, onde estava indo tudo ruim na vida do senhor, eu acho que daqui a pouco vai começar a vir a fase boa, né? Como que teve essa virada? Como é que o senhor começou a perceber que tudo... Porque quando eu vejo assim, que quando a pessoa tá, né, pelas histórias que
que a gente escuta aqui no podcast é que quando que a pessoa está imersa nisso, a pessoa não consegue perceber. Quando que virou a chave para você? Isso é muito legal, porque veja bem, eu fui... Vou pegar uma colherzinha para você. Sim, obrigado, Bruno. Eu fui, mas eu vou respondendo aqui. Eu fui internado uma vez, né, para poder deixar as drogas. Fui para uma chácara, tinha uma chácara lá, a galera se reunia lá e aqui a gente abandona as drogas. Não, quando eu cheguei nesse lugar, era um lugar também desestruturado e a gente usava droga lá também. Então tinha cigarro, tinha tudo. O senhor foi num lugar para se reabilitar e foi lá e acabou usando droga. E lá também, em algum momento, eles falhavam nesse processo e também tinha problema. Que beleza. Que beleza. Mas assim, eu tive momentos muito fortes. Eu me lembro uma vez que meu padrasto, ele também é vivo hoje, José Aleixo, um homem abençoado, uma pessoa honesta. E meu padrasto, nessa época, ele já está com a minha mãe há mais de 30 anos, né? Meu pai, como eu disse, morreu. Minha mãe se casou de novo em óleo e já está casada há mais de 30 anos, né? Há quase 30 anos em óleo. E meu padrasto achou droga, achou maconha minha em casa. E ele ameaçou me entregar para a polícia. E não é porque ele era uma má pessoa, não. É porque eu não prestava mesmo. Eu estava causando, dando problema e tudo mais. E nessa ocasião aconteceu um negócio. Estou contando isso para falar que nessa ocasião aconteceu um negócio muito interessante. Minha mãe... Aqui, ó, pessoal. Muito obrigado. Minha mãe se ajoelhou no chão, nos meus pés, abraçou minhas pernas aqui, chorou nos meus pés, molhou meus pés com lágrima. Minha mãe dizia para mim assim: filho, pelo amor de Deus, deixa as drogas. Se você não deixar por amor de você mesmo, por amor próprio, deixa as drogas por amor de mim, da sua mãe, porque você está matando a sua mãe. E eu chorei muito com aquilo me machucou muito, porque minha mãe falando aquilo, chorando, e eu comecei a chorar, eu fiquei muito nervoso com aquilo. Tomei uma decisão, falei assim: vou deixar, mãe, eu vou deixar, eu vou largar as drogas, eu não vou fazer mais e tal, e eu vou mudar, né? Mas o que aconteceu? Um dia eu consegui, ou quando muito dois, ficar sem as drogas, e o vício era mais forte. Então, nem o amor da minha mãe, nem ela implorando para eu deixar, nem a internação, nada disso conseguiu arrancar isso. Você falou assim: onde foi que a chave virou? Pois bem, eu decidi ir embora de óleo. Eu falei, estava muito queimado, você falou assim da minha fama lá, né? Que fama, né? Polícia prendendo toda hora. Você entrava no supermercado, dono de mercado colocava alguém atrás de você. Fica de olho naquele rapaz ali. Isso. Ele é usuário de droga, ele é drogadinho aqui na cidade. Todo mundo conhece aqui no óleo. 2.500 habitantes, 2.300 habitantes de cidade. Drogado. Ele vai roubar qualquer coisa aqui. E acontecia as coisas na cidade, eles falavam assim, ó, é o Edmar lá com a turminha dele. Mas... Eu ia embora, Brunão. Concluí. Eu ia embora para Itu. Eu arrumei um emprego numa empresa que na época chamava International Papers, em Itu, não sei nem se existe hoje mais, isso aí tem anos atrás. E aí eu saí de óleo, fui para Manduri, na rodoviária, ia tomar um ônibus para ir sentido São Paulo, capital, ia para Itu. E lá em Manduri eu encontrei uma amiga e ela disse assim: um hotel aqui perto está precisando de um funcionário, o que você acha? Eles pagam bem, aquela conversa toda. E eu pensei, não, estou indo embora. Não. Resumindo, só para encurtar assim, eu peguei e corri pro hotel. E cheguei lá no hotel, cabeludo, barbudo, a vaga era para garçom, a unha grande, comprida, parecia, a verdade, parecia um monstrinho. A droga, né, o vício, uma mente equivocada. E eu cheguei lá e fiz a entrevista com o dono do hotel. Ele falou assim: você já trabalhou de garçom? Eu falei: nunca. Sério assim, querendo ir embora para Itu. Sabe servir? Eu falei: não. Sabe conversar? Falei: pouco. É alfabetizado? Até então tinha feito, eu fiz o básico, né? O ensino médio. Nunca trabalhou de garçom? Nunca. Está disposto a cortar esse cabelo, baixar o cabelo? Falei: não muito. E as unhas? Tá difícil. Isso. Você tem terno? Tem roupa? Falei: não. Tem roupa? Não. Aí ele olhou para mim e falou assim: tá certo, tá contratado. Eu tomei um baque com aquilo. Se contar, ninguém acredita, né? Eu falei assim: tá bom, eu vou contratar você. Eu não sei, hoje eu imagino que foi Deus isso, porque não fazia o menor sentido esse dono de hotel me contratar. O senhor hoje, como tem um negócio, o que o senhor faria? Não, lógico que eu não contrataria, né? Deus.
Aí ele falou assim pra mim assim, ó, ele me deu um papelzinho e falou assim, ó, você precisa comprar uma calça preta, camisa branca, um coletinho pinguim, uma gravata borboleta preta, sapato preto, meia preta. O senhor tem que cortar o cabelo, tirar a barba, para as unhas. Toma, isso aqui que o senhor tem que fazer. Me deu e falou assim, se daqui 10 dias você tiver com tudo isso pronto, providenciado, você pode voltar para cá para trabalhar. Eu saí do hotel dessa entrevista, era 10 horas da manhã, em Água de Santa Bárbara. Corri, tinha um dinheirinho que eu ia embora para Itu, me empolguei com aquele emprego, né? Falei, opa, vou trabalhar. O cara me contratou, peguei aquele dinheirinho e fui para Santa Cruz do Rio Pardo, naquele mesmo dia, na hora. Eu saí do hotel, peguei um carrinho, um ônibus e fui direto para Santa Cruz. Comprei a calça preta, que servia em mim, fiz barra lá mesmo, a camisa branca, a gravata. E no dia seguinte, no outro dia, 7 horas da manhã, eu estava no hotel, com a roupa. Falei, ele olhou para mim assim. E o cabelo? Cortei tudo, no dia. Cortei o cabelo, cortei a unha, tirei a barba, tudo. A barba eu tirei de manhã antes de entrar no serviço. E... Bom, você chegou aqui, como é que foi? Eu falei, arrumei tudo. Tá bom, pode começar. Eu comecei como comim, ajudante de garçom lá. E aí, a história é longa, mas ele falou assim, você vai ficar 1 ano de comim, depois se você for bom, a gente promove você garçom. Então eu fiquei 3 meses de comim, no 4º mês fui registrado como garçom. Depois do 6º mês, a partir do 1º semestre, eu já comecei a cuidar de uma equipe, de um setor do restaurante. Eu já tinha uma função de maître dessa equipe, eu liderava essa equipe. E lá dentro eu conheci o gerente do restaurante. Esse gerente era da Igreja Batista, na cidade de Manduri. E ele enchia o saco, ele pegava no meu pé, vamos na igreja comigo um dia, vamos na igreja comigo um dia. E eu não quero, não gosto, eu odeio crente. Eu odiava mesmo. Eu passo na porta das igrejas gritando alto, orando e falando, ó Deus, por que Deus não é surdo? Eu tenho vontade de entrar lá dentro e meter o pé naquelas cadeiras. Eu era revoltado, né? Eu não gosto. E ele ficou 6 meses na minha cabeça. Vamos comigo. Eu não vou. Você já conhece, deve imaginar já, né? O fim da história. Um dia ele me desafiou no meio de uma turmona toda. E eu não queria... O desafio era uma coisa que era de mim aquilo, né? Eu sempre fui muito competitivo. Jogo bola até hoje, você imagina, né? Não gosto de perder nem para o ímpar. Estou confessando meu pecado. Jogando bola, eu quero brigar jogando bola. Meu Deus, olha o pastor. Mas é a natureza da personalidade. E ele me desafiou. Eu falei assim, se eu for um dia com você na igreja, você nunca mais fica me convidando, enchendo o saco e tal. Você para de convidar? Ele falou assim, tá feito. E ele estendeu a mão assim, ó. Estendeu a mão. Aí eu peguei, estendeu a mão, falei assim, tá bom, eu estendi a mão também. E segurei na mão dele e falou assim, então você vai comigo domingo agora. Aí eu tirei a mão assim e falei assim, ó, domingo não. Domingo não, porque domingo tinha balada, tinha essas coisas. Domingo não vou. Eu falei, então você vai quarta-feira. Falei, quarta eu vou. Aí dei a mão, então todo mundo olhando assim, aí veio um lá e cortou, tinha aquele negócio de cortar assim, o cara veio lá, não, ele falou que vai na quarta-feira com ele e tal. E eu dei minha palavra, homem de palavra, né? Falei, sim, não. Falei que vou. Aqui começou o lance. Eu falei assim, agora que eu vou na quarta-feira, depois que eu for voltar, ele vai cumprir a parte dele. Ele nunca mais vai me convidar para ir, nunca mais vai falar comigo, ele nunca mais vai me encher o saco sobre isso. Bom, chegou a quarta-feira, eu pus a roupa lá, fui, maço de cigarro no bolso. Eu parei na porta da igreja, no portão da Igreja Batista da cidade de Manduri, fumando, soltando fumaça. A hora que gritou lá dentro, vamos começar o culto. Boa noite, irmãos. E eles falaram, vamos entrar? Eu tive o prazer, eu falei assim, olha pra você ver, eu puxei o cigarro assim, joguei na rua, mas entrei para dentro da igreja, soltando fumaça dentro da igreja. Olha que atrevimento, assim foi. Eu entrei, a turma se afastando, que me conhecia, tudo assim, tinha aquela coisa assim. Eu entrei e sentei lá dentro, e aí vou te contar, de lá eu saí transformado. Só para resumir. Eu sentei, eles começaram a louvor, cantar, não sei o quê, eu falei assim, nossa, que loucura. Mas aquelas músicas começaram a mexer comigo, comecei a arrepiar, mas fiquei sentadinho. Eles gritavam, glória a Deus, aleluia, eu fiquei na minha. Falei, não, que glória a Deus, não tem nada a ver isso aí não. Daqui a pouco entrou um pastorzinho de 1,60 m de altura, abriu a boca, pregou uma palavra, pois contava a minha vida. Começou a falar da minha vida, pregou uma palavra e falou assim, hoje Jesus vai transformar a sua vida aqui. Hoje Jesus vai mudar a sua vida aqui. E ele pregou, se você quiser hoje uma transformação, uma mudança de vida, sai do seu lugar e vem aqui na frente que eu vou orar por você. Eu até pensei na minha cabeça, falei assim, acho que eu vou. Falei, quer nada, eles vão ver eu lá na frente, falei, não vou. Segurei na minha cadeira e fiquei bem assim, Bruno. Fiquei assim. Esse meu amigo, que era o gerente do hotel, que me levou, me convidou para ir na igreja, ele veio, me abraçou e falou para mim assim, Jesus está falando com você, né? Eu falei, eu tava chorando já, Então vamos lá. Aí ele me abraçou, saí do lugar, fui na frente, dobrei meu joelho no chão, o pastor desceu do altar, eu e mais algumas pessoas, pôs a mão na minha cabeça, orou por mim, ali eu entreguei minha vida a Cristo. Naquela noite terminou o culto,
a turma me abraçou, eu fui para casa, minha esposa não estava comigo. Cheguei em casa, falei para minha esposa assim, Bruno, eu fui na igreja hoje, entreguei minha vida a Cristo e eu decidi mudar. E eu não quero mais bebida, nem droga, nem bagunça. E eu quero ser um marido bom para você e eu quero mudar de vida. Aí eu abri, tinha algumas garrafas de bebida em casa, e especialmente uma garrafa de oncinha, de pinga. Eu abri e tinha uma de uísque, era um uísque velho. Nesse momento eu tinha recém-casado, era um Drulis. Abri, joguei na pia, bebida, cachaça, tudo na pia. Eu tinha um pacote assim com 10 maços de cigarro, era cigarro do Paraguai na época. Derby, nem sei se tem mais isso hoje. Mas era cigarro do Paraguai. Eu joguei na sacola, eu pus no lixo, eu joguei a bebida na pia, joguei tudo fora, eu arranquei o cigarro de casa. E olhei para minha esposa há 25 anos atrás, em 1997. Falei, eu não vou fumar mais, não vou beber mais, a partir de hoje eu vou andar naquela igreja dos crentes ali, eu não entendia nada, e eu vou ser nova criatura e eu estou abandonando isso. E hoje eu estou aqui falando contigo, hoje é 20 de setembro de 2022, e desde aquele dia, em 1997, numa quarta-feira à noite, até o dia de hoje aqui, eu nunca mais usei drogas, nunca mais precisei de bebida, eu nunca mais precisei de um prostíbulo, eu nunca mais precisei de nada para que a minha existência nesse mundo fosse plena e a minha felicidade, a minha alegria fosse completa. Jesus mudou minha vida. Quando o senhor entrou na igreja e houve toda essa transformação, o senhor entrou descrente com tudo que poderia acontecer lá, né? Exatamente, com tudo. Como é que foi as barreiras que foi quebrando dentro de você para você haver essa transformação? Porque muitas pessoas querem ter essa transformação. Não conseguem, né? E a pessoa não consegue. Tem gente que vai na igreja querendo essa transformação. E por que tem gente que não consegue? Qual que é o primeiro passo que a pessoa tem que ter? Porque você não estava esperando isso. Bruno, uma excelente pergunta. Hoje, como líder espiritual, nós desenvolvemos estratégias chamadas de estratégias de evangelismo, né? Hoje você acessa a pessoa, por exemplo, o que a pessoa gosta de fazer, curte fazer? Ele gosta de skate. Você acessa a pessoa pelo esporte, pelo skate, pelo ciclismo, pelo futebol. Eu gosto de dançar. Opa, legal. Nós temos um canal na igreja, um ministério que envolve dança. Bora lá, vamos se envolver. Eu gosto de dar aula, eu sou professor, eu sou didático, pedagógico. Pô, legal, a igreja tem departamento de ensino. A gente hoje desenvolve estratégias, né? Para tocar a pessoa, para alcançar pessoas. Esse irmão, sem saber, ele aplicou uma chave em mim, foi quando ele me desafiou. Duvido você ir na igreja comigo um dia no meio de todo mundo. Ele propôs um desafio, né, de certa forma, algo do tipo de uma competitividade, alguma coisa assim. Falou, se você for comigo uma vez só, nunca mais falo sobre Deus com você ou sobre igreja. E quando ele desafiou-me diante daquilo, aquilo que foi o atrativo, eu mordi a isca, né? Eu falei assim, então eu não tenho medo de entrar na sua igreja, não. Eu não tenho medo. E se eu for lá uma vez e participar de uma missa, um culto com você lá, você nunca mais... Eu devolvi a bola para ele, dei um checkmate. E ele topou, ele falou assim, não, se você for comigo uma única vez, assistir um culto lá nosso e não gostar, não precisa ir mais, eu nunca mais vou falar de Jesus com você, nunca mais te convido para ir na igreja. Então ele usou uma estratégia, sabendo ou não, ele deu uma tacada que foi me desafiar no meio de todos os amigos, de todo mundo, dizendo que eu não tinha coragem de ir e tal. E como eu disse, eu mordi a isca, acabei indo e Jesus me pegou. Hoje, como cristão, e tendo uma percepção muito mais ampla, digamos que do modo operacional do reino de Deus, de como as coisas do reino espiritual acontecem, né? De como a ação do Espírito, por mais que a gente não saiba totalmente, porque Deus é soberano e Deus é um ser, né, infinito, eterno, nós não conseguimos conhecer, né, apenas com a nossa mente finita e limitada, mas nós temos muitas experiências com Deus e temos muitas informações, e conhecendo as Escrituras, a palavra. Hoje, tendo um conhecimento um pouco mais amplo, eu percebo que Deus estava agindo, né, por trás de tudo isso, dele ter me convidado no meio de todo mundo. A mão de Deus estava ali governando a história, agindo, né, gerindo aquela situação, e eu fui pego realmente pelo Espírito Santo de Deus.
Foi o Senhor que moveu ali. Também tem pessoas que entram, como você disse, entram na igreja, sentam, assistem um culto e saem, e parece que nada aconteceu. Eu entrei uma única vez e saí transformado. Deixei a bebida, deixei as drogas. Eu fiquei 8 anos no mundo das drogas, basicamente. E o que eu fiquei tentando em 8 anos, lutando, minha mãe implorando, casa de tratamento para drogadição, nada disso conseguiu tirar esse vício da minha vida. Um culto dentro da igreja, uma única vez sentado, ouvindo a palavra de Deus, depois recebi uma oração quando entreguei minha vida a Cristo, isso mudou a minha história e o poder de Deus entrou na minha vida e me libertou. Quebrou essas algemas que me prendia e isso é quase que uma coisa muito inexplicável, sabe, Bruno? Porque é você compreender ou ter uma noção do poder de Deus. Nesse dia no culto, o poder de Deus veio sobre mim, né? Quando eu me ajoelhei, o pastor era um homem sério, um homem de Deus, pôs a mão na minha cabeça, orou, pediu para que eu repetisse algumas palavras, entregando a minha vida a Cristo. Eu repeti, entreguei minha vida a Jesus. E ele orou por mim, pedindo a Deus que selasse aquele momento e que eu fosse transformado em uma nova criatura, que os vícios e toda a força do mal perdesse as forças sobre a minha vida, e aquilo aconteceu. Eu cheguei em casa, eu larguei daquilo. Eu vou dizer para você que eu nunca mais tive vontade nenhuma depois, logo naqueles dias. Eu tive vontade de beber ou de fazer alguma coisa logo naqueles dias quando me converti, mas não fiz. Eu tive muito mais força para vencer aquela tentação, né, e não cair. Agora, claro, depois de muitos anos liberto e muitos anos andando com Deus, hoje eu já tirei muita gente das drogas para a glória de Deus. Mas olha que é muito interessante ver o poder das pessoas que estão ao nosso redor, né? Quando você iniciou no mundo das drogas, foi uma pessoa que estava ao seu redor que levou a droga até você. Aí você foi no fundo do poço. Literalmente, né? Quando fez tudo que aconteceu. Aí, né, o destino, né, as coisas aconteceram e foi aonde que você teve essa oportunidade de você acreditar em você mesmo e ir lá e trabalhar. Você poderia ter pegado o ônibus e ido para Itu. Não, você foi lá, decidiu mudar e por acaso, bem entre aspas aí, né, tinha esse senhor, esse homem que durante 6 meses ficou insistindo comigo. Mas relacionamentos, pessoas, né? Não tenha dúvida que isso como eu disse, é uma chave. Relacionamentos é uma chave poderosa, né? Mas, Bruno, eu vou dizer a você assim hoje. Nós interagimos com o plano de Deus. Deus usa pessoas, né? Deus, ele falou, a palavra diz assim que se os homens não clamar, as pedras vão clamar. Mas enquanto tiver alguém com o coração no Senhor e tiver alguém compreendendo Deus, as pedras não vão precisar clamar, porque nós estamos aqui para isso. E o que eu quero dizer é que, embora Deus usou esse gerente do restaurante, embora Deus usou essa minha amiga, que quando eu estava na rodoviária de Monduri para tomar o ônibus, ela falou assim, tem um hotel aqui precisando. Esse dono, proprietário do hotel, me contratou mesmo eu dizendo assim, eu não sei trabalhar de garçom, não estou muito afim de cortar o cabelo, todas essas coisas aconteceram, mas hoje o que eu digo a você é que Deus já estava orquestrando tudo isso para uma coisa que naquele momento eu não enxergava, né? Eu tinha 18 para 19 anos nesse momento, uma coisa que eu não tinha a menor ideia, mas hoje olhando para a minha vida depois de 25 anos que se passaram, eu consigo entender, Deus estava lá me chamando, tocando a minha vida, usando tudo e todos para fazer com que o propósito dele se cumprisse na minha vida, na terra, né? Então, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sempre vai se cumprir, vai prevalecer. Como está escrito, por exemplo, Jó 42:2, bem sei eu, Senhor, que o Senhor tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então não tem nada que possa impedir o agir de Deus, né? Pastor, então, nessa época o senhor ainda não era pastor. Não. Para a gente depois agora entender como que foi essa transformação, mas por que na visão do senhor pessoas que fazem, mobilizam, que nem o senhor virou um pastor, virou uma referência na comunidade do senhor, e hoje transforma muitas vidas, por que pessoas como o senhor, antes disso,
tem uma história de vida tão difícil? Sabe que isso é eu diria assim que é no mínimo uma incógnita, né? Uma questão emblemática para ser respondida, para ser pensado sobre isso. Mas fato que hoje eu creio, Bruno, eu acredito, e pelo conhecimento que temos das Escrituras, nós sabemos que Deus olha para o coração, Deus escolhe primeiro o coração, Deus sonda o coração, e tá fundamentado por toda a palavra de Deus, né? Que Deus não escolhe por aparências, que Deus não escolhe por condição, que Deus não... E talvez o fator preponderante para as escolhas divinas seja realmente um coração. Você vai encontrar Deus falando sobre o coração de Paulo, o coração de Davi, o coração de Moisés. Você vai encontrar Deus falando, um homem segundo o meu coração, eu conheci o seu coração. E claro, eu não vou ser presunçoso de falar sobre o meu coração, né? Mas eu bem sei, eu acho que eu, melhor do que ninguém, né? Claro que depois de Deus, obviamente, sabe o porquê que Deus me escolheu, né? E eu resolvi dedicar minha vida para tocar pessoas. O ministério pastoral é um grande desafio. Lidar com pessoas é um grande desafio. Talvez seja o maior desafio do presente século. Não é fácil trabalhar com gestão de pessoas, não é fácil trabalhar com ensino de pessoas, não é fácil fazer gestão de pessoas. Nunca se cresceu tanto no planeta, no mundo, no universo, a procura por pessoas com QE do que como nos dias de hoje, né? Eu sou de um tempo onde você fazia um currículo e entregava no mercado de trabalho, o que mais importava era o QI, né? O quociente intelectual. Quero saber as suas aptidões, seus cursos, suas habilidades. Mas hoje mudou. Hoje é muito mais importante o seu quociente emocional, né? A sua inteligência emocional, a sua capacidade de se relacionar, de trabalhar em equipe, de fazer gestão de pessoas. E é um desafio para nós hoje. Mas, e eu encontro muitos líderes eclesiásticos e líderes também de empresas, de grandes empresas, a gente toca muita gente do empresarial, do meio empresarial, que se vê assim muito apuro quando o assunto é lidar com gente, é trabalhar com pessoas, é fazer gestão de grandes grupos e tudo mais. E apesar disso ser altamente desafiador e ser difícil por muitas vezes, eu como um líder, né, nós não temos uma igreja enorme na cidade de Avaré, não é isso. Nossa igreja também não é pequena, eu sempre digo que nós somos uma igreja intermediária na cidade, e tem algumas centenas de pessoas lá, e se contando com suas famílias e tanta gente que a gente toca, talvez a gente chegue perto de... né, são bastante pessoas, e apesar de ser difícil, eu amo isso e pretendo dedicar toda a minha vida, terminar meus dias tocando pessoas, cuidando de pessoas, me desgastando por pessoas, amando pessoas, abençoando pessoas. Então esse é o meu coração. O que eu perguntei para o senhor sobre essa, vamos dizer, coincidência, né? Porque a gente vê muitas histórias. Pessoas que tiveram um início da vida muito difícil. Muito difícil. Pessoas de sucesso em várias vertentes, não em qualquer ramo, mas a gente vê que essas pessoas tiveram um início de vida muito, muito difícil, e parece que essa dificuldade que elas foram enfrentando e foram superando e foram enfrentando e foram superando, e chega um momento da vida, parece que é o tudo ou nada da vida daquela pessoa, e onde que ela vai e vence aquela dificuldade, e parece que a pessoa encontra o propósito de vida dela. Sim. Deixa eu contar uma ilustração que eu gosto muito, uma ilustraçãozinha, isso que é interessante. Eu conto na igreja isso, eu me lembro dessa ilustração, uma família completamente desestruturada. Tiveram 2 filhos. E então esses 2 filhos cresceram dentro de um lar onde tinha muita falta de recurso, muita pobreza, muita miséria. O pai era alcoólatra, agredia a mãe, o pai vinha bêbado para casa, batia na mãe, não trabalhava, era, né, vagabundo. E os 2 filhos cresceram ali, 2 filhos ali, vendo o pai bater na mamãe, vendo xingar, palavrões, e o pai não trabalhava, a mãe tinha que se desdobrar, trabalhava como empregada doméstica para poder cuidar da casa. Enfim, os filhos também apanhavam daquele pai alcoólatra, bêbado, viciado em jogatina.
Mas, enfim, o tempo passou, pela bondade de Deus, que aqueles filhos cresceram, né? E quando cresceram, cada um pegou uma reta para o mundo e sumiu. Ninguém sabia mais onde estavam aquelas duas pessoas, aqueles dois homens. Um belo dia, um tio deles, irmão de sua mãe, né? Um tio deles resolveu procurar esses dois homens pelo mundo. Falou, não, onde é que eles estão? Como que pode? Será que estão vivos ainda e tal? E com muito trabalho e dedicação descobriu um na capital, em São Paulo, onde ele estava morando debaixo do viaduto. Chegaram lá, ele estava lá pedindo, viciado em crack e tal. E esse tio alcançou esse jovem, falou assim, não, vou te tirar daqui, não quero sair e tal. E conversa vai, conversa vem. E por que você chegou nessa situação? Aquele tio falou para ele. Como pôde, né, chegar nessa situação? Ele falou assim, também com a criação que eu tive, com o pai que eu tive, o senhor esperava o que de mim? Mas aquele tio saiu de lá, aquele homem não quis sair do viaduto, não quis sair daquela vida. Ele saiu para o mundo andando e procurando o outro, o irmão dele, procurando o outro sobrinho. E descobriu que o outro sobrinho estava para o sul do estado de Santa Catarina. E foi bater lá, falou, não, precisa achar. E quando chegou lá, para surpresa dele, ele, de longe, quando ele viu, reconheceu pelos traços, há muitos anos que não via, foi até ele, é você fulano? Sou eu. Pô, sou seu tio. Ô tio, que alegria, abraçou. Tio, entra comigo aqui. Não, meu carro está ali, mas entra aqui comigo. Vamos para minha casa, vamos para uma das minhas casas. Vamos passar primeiro na minha empresa antes, eu preciso acertar uma coisinha lá. E resumindo, ele descobriu que aquele homem era proprietário de uma multinacional aqui para o sul do estado de Santa Catarina e tinha uma empresa com milhares de colaboradores que tinha algumas mansões ali, né? Dentre elas aquela que ele morava recentemente, casa de campo, e foram para a mansão dele, tinha 2, 3 carros importados esperando ele, tinha motorista que dirigia para ele, o cara se situou na vida de uma forma assim, né? E aí ele olhou aquele tio espantado e falou assim, mas rapaz, como é que você conseguiu tudo isso? Como é que foi sua vida? Como é que você chegou nisso? Aquele sobrinho respondeu para ele, também com os pais que eu tive, você esperava o quê de mim? Então veja, eu conto essa ilustração para dizer o seguinte, um olhou para a criação que teve, né, para os pais que teve e disse assim, também com os pais que eu tive, você esperava o que de mim? Que eu desse alguma coisa na vida? Eu me tornei um mendigo, um andarilho, um drogado. O outro teve a mesma criação, o mesmo pai, e falou, também você esperava o que de mim? Que eu seguisse o exemplo do meu pai, de um bêbado, um Zé Ninguém, um alcoólatra, uma pessoa, né, arrogante, problemática? Não, eu resolvi ser alguém na vida. Então eu digo para você, Bruno, eu entreguei minha vida a Cristo, comecei a caminhar com o Senhor e viver uma vida por princípios. Entender que Deus tinha, desde cedo eu entendi que Deus tinha um propósito com a minha vida e eu fui me alinhando a isso, né? Conheci os valores da vida cristã e comecei a andar nesse trilho, né? E entender que eu podia ser melhor do que o que eu vi lá atrás, da forma como fui criado, que eu podia ser melhor que aquilo. E eu dei uma resposta diferente diante disso, né? Quando o senhor começou a contar a história, eu me vi muito na história, sabe? Porque meu pai já foi preso, meu pai batia, minha mãe quebrava as coisas em casa, teve problema com álcool, minha mãe era faxineira, então eu cresci nessa realidade que o senhor me falou. Esse ambiente, né? Eu sei bem como é que é. E hoje eu vejo na minha casa, tipo, eu penso muito nisso. Muitas pessoas ficam muito pensando, tipo, qual que vai ser o próximo passo. Sim, eu tenho vontade de crescer, sabe? Mas eu valorizo muito cada passinho que eu dou. Porque vendo da onde que eu vim, eu lembro assim que de domingo minha mãe fazia faxina uma festa que tinha aqui em Avaré, ferroviária, e a gente ia de domingo lá fazer faxina, eu pegava as latinhas e a gente amassava para vender. Olha isso. Então, hoje fazer o que eu faço, viver onde que eu vivo, ter uma família, então, tipo, para mim tem muito valor, né? Tem muito valor para mim. É outra realidade, sabe? É outra. Mas deixa eu fazer um complemento a isso. É fantástico isso que você está dizendo. E até, em partes, respondendo um pouco da pergunta que você fez anteriormente sobre por que pessoas que têm tudo isso aí histórico e tal, né, de repente... sabe o que eu percebo hoje no mundo moderno, Bruno? É que as pessoas que sofreram mais na vida, as pessoas que pagaram preço, que tiveram dores, que enfrentaram lutas, dão mais valor. Por exemplo, eu tenho um carro novo, né? Eu tive a alegria de poder comprar, né? Poder comprar o carro que eu quis. Eu tive a alegria de escolher meu carro,
né, de ter empresa, de abrir as empresas, de construir a igreja. Eu desenhei a planta daquela igreja, né? Agora estou construindo uma outra casa, eu desenhei a planta da minha casa, do jeito que eu sonhei, né? Do jeito que a minha esposa sonhou. Um beijo para minha esposa, te amo. E alegria de tudo isso aí, mas eu dou valor. É aqui que eu quero falar, dou valor a cada centavo que a gente trabalha e ganha e põe no bolso. Eu dou valor a cuidar do carro, andar direito, fazer as coisas certas, dou valor em tudo, porque foi com luta, com sofrimento, com muito trabalho, com dedicação, né? Mas a sociedade de hoje, né, que é muito frágil, né? É uma geração... você vê pelos bullying da vida, né? Eu sempre falo assim que nós, no meu tempo de escola, não tinha isso, né? A gente está na escola lá e o cara fala, e aí, ô neguinho? Ou então fala assim, e aí, ô gordinho? Ou e aí, ô vareta? E aí, qualquer coisa, né? A gente dava risada e gargalhada e ele mesmo rolava, né? Brincava. E se tivesse alguma diferença, nós resolvia com a escola terminasse, na saída, né? Não é isso aí, era isso aí, pô. Lá nós resolvia, se batia, apanhava, nós resolvia lá. E esse apanhava na escola, apanhava em casa de novo, né? Essa é a lição. Hoje não, hoje você olha para um cara e fala, e aí, branquinho, pronto, dá depressão, dá síndrome, dá isso, e já chama a polícia e faz isso, é bullying, porque não pode chamar de branquinho, nem chamar... Claro, não estou entrando em assuntos de racismo, de preconceito, não, eu sou radicalmente contra o preconceito, não tenho dúvida disso, mas estou dizendo que a geração do presente século se tornou uma geração muito vulnerável, muito fragilizada, além do mais é muito fast food, é uma geração, enfim. E então nós aprendemos a dar valor. E essa geração de hoje é a geração que pega tudo pronto, que recebe tudo de mão beijada, tudo facilitado. Você vê, o cara vai casar, que nem eu fui casar, eu me casei, sabe o que foi meu casamento? Eu conheci minha esposa, eu tinha 18 para 19 anos, nessa época eu estava me convertendo, nesse período aí. Quando eu conheci ela e me casei, ainda não tinha entrado na igreja. Eu me casei com 18 anos e minha esposa com 17. Aliás, agora em outubro eu faço 26 anos de casado com a pastora Adriana e tenho esses 2 filhos que já falei, que é o Lucas e o Mateus. E então, quando eu me casei, né, quase um ano depois do meu casamento, com 19 anos que eu entrei na igreja, foi aquele episódio onde eu me converti, aceitei a Cristo. Mas quando eu conheci ela, e ela me conheceu morando sozinho, eu já morava sozinho nessa época, ela falou assim, eu te amo, eu falei, também te amo. Em 5 meses que nos conhecemos, nos casamos. Alguém fala assim, mas tem que namorar 1 ano, 2 ou 5 ou 7 anos para dar certo. Eu namorei 5 meses, casei e estou há 26 anos casado, né? Eu conheço outros que namorou 9 anos, casou e está descasado, né? Então vai do que... Eu quando eu falei no altar lá até que a morte nos separe, eu olhei para ela e falei assim, eu vou honrar essa aliança contigo. Eu falei que eu vou honrar e eu vou honrar. Inclusive ela, acho que está chegando aí daqui a pouco. E eu vou honrar até o fim, né? Tem luta, muita luta. Provas, muitas provas. Mas eu decidi honrar essa aliança que eu fiz. Eu dei uma palavra lá e quero sustentar essa palavra até morrer. Mas o que eu estou dizendo é assim... Eu falei para ela assim, Bruno, eu tenho uma casa aqui, meu guarda-roupa são algumas caixas de papelão que eu tenho, eu guardo roupa nessas caixas de papelão, eu tenho um fogãozinho de abinha, 2 abinhas do lado assim, que eu comprei usado, e eu durmo em um edredomzinho, numa cobertinha que fica no chão, não tem um colchão, meu colchãozinho, uma peninha, não tem panela, não tem nada. Mas eu tenho um relógio bom, falei para ela, eu tenho um relógio bom. Eu tinha um Timex, um relógio bom, eu gostava de relógio. Eu falei, se você quiser vir morar comigo, nós vamos casar, e eu vou vender esse relógio aqui, vou comprar um colchão de casal, e compro algumas panelas, que vai dar para comprar umas panelas, e você vem morar comigo. Eu não tenho nada para te oferecer hoje, mas se você quiser viver comigo, nós vamos trabalhar, lutar e nós vamos construir. Ela olhou para mim e falou assim, eu topo. Falei, nossa, achei uma mais louca que eu, né? Troquei, não vendi, troquei aquele relógio num colchão de casal, em umas panelas, em umas canecas, em umas coisas lá e tal, e acho que um armarinho que eu pus na cozinha lá, que deu para trocar. Ela veio morar comigo, nós moramos alguns meses juntos, depois de 5 meses casamos, como eu disse, mas moramos. E nós conquistamos tudo com luta, com sofrimento. Então não tem nada de mão beijada. Mas hoje eu conheço, eu pastoreio, eu lido com um monte de gente. Meu filho foi se casar, eu dei um terreno para ele, eu dei uma casa para ele. Ele foi se casar, a mulher dele está grávida, eu dei um carro para ele, eu já dei um carro. Então o menino vai começar a vida de casado, ele já ganhou um terreno, ganhou uma casa, ele já ganhou um carro, a mãe deu uma moto, se desdobrou, comprou às vezes parcelado, gente que às vezes não tem toda aquela condição, mas comprou para fazer. Aí você vê em algum momento da vida aquele abençoado,
enfiando aquilo no nariz, se desfazendo daquilo. É isso mesmo. O cara vai fazendo aquele monte de besteira. Então essa geração que pega tudo pronto, que é tudo facilitado, não aprendeu a dar valor nas coisas, né? Então eu falo assim que a gente aprendeu a dar muito, e eu passo isso para os meus filhos: dê valor nas coisas. Pastor, agora eu quero que o senhor compartilhe com nós um pouquinho como que foi esse chamado para o senhor ser pastor. Mas antes disso, eu vou passar um recadinho aqui para a galera. Isso aí. O pastor está falando de saber dar valor para as coisas. Então eu quero fazer um agradecimento muito especial aqui com o nosso patrocinador, nosso parceiro, HCred, que oferece soluções financeiras para vocês. E para você que está abrindo seu negócio, já tem uma empresa que é um fluxo de caixa maior, a HCred consegue te ajudar com inúmeras linhas de crédito que vocês vão ter acesso. A empresa aqui de Avaré, mas está presente no Brasil inteiro. Então, gente, fica a minha dica aí para vocês, HCred. Pastor, e agora eu acho que é uma história que todo mundo quer ouvir, porque o senhor contou muito dos perrengues do senhor. Essa fase de óleo ali foi bem nebulosa. Acho que até hoje o pessoal lembra do senhor. Lembra. Então eu queria que o senhor contasse pra gente como é que foi, né? Passar por tudo isso e depois ser o pastor, né? Como é que começou a trajetória? Então, Bruno, o mesmo pastor que orou por mim aos 19 anos de idade, quando aceitei a Cristo, foi o mesmo pastor que no meu primeiro ano de conversão olhou para mim e disse assim: você tem um ministério pastoral. Com 19 anos de idade eu tinha. Então, quando ele me disse isso, eu falei assim: nossa, esse pastor é um homem sério, um homem bom, uma pessoa assim que a gente vê confiança nele, mas agora ele deu uma pisada na bola tão grande, porque o que ele falou não faz o menor sentido. Eu recém-convertido, e ele falou assim: você tem um ministério pastoral na sua vida. Eu falei: não, eu pensava comigo, né? Foi recente? Eu tinha 19 anos. Foi logo? Foi logo após a minha conversão, né? E ele olhou para mim um dia, no atendimento de gabinete pastoral com ele, e ele me falou, pastor Jair Rodrigues, o nome dele, falou assim: você tem um ministério pastoral na sua vida. Eu peguei e pensei, não falei nada, pensei comigo, não, esse cara falou uma bobagem, agora ele é tão gente boa, pessoa tão... mas agora ele pisou na bola, porque eu não gosto de falar em público, eu não sei conversar, eu não sei falar, eu não tenho a mínima ideia do que ele está falando de ministério pastoral, eu não tenho condições nenhuma de cuidar, atender pessoas, então aquilo não passava pela minha cabeça. Mas prova que ele estava certo, que aquela palavra que ele liberou sobre a minha vida foi uma direção de Deus mesmo, que a partir do segundo ano de convertido, eu procurei pelo meu primeiro seminário teológico. Então foi assim que aconteceu. Mas por quê? Por que o senhor não tinha essa vontade, não se via? Por quê? Por que foi chamado? Vou explicar. Eu estava indo na igreja, frequentando a igreja, tudo. Então, a igreja estimulava muita gente a conhecer as Escrituras, a conhecer a Bíblia. E eu comecei a ser muito curioso para aquilo. Eu li assim, falei: meu Deus, o que é isso? Como é que eu entendo melhor isso? Todos nós concordamos que não é fácil uma interpretação honesta das Escrituras. Um conhecimento profundo das Escrituras não é uma coisa... Tem muita gente que lê e não compreende nada. E eu era um desses leigos. Eu lia, não entendia muita coisa, principalmente os textos que são alegorias, né? Textos que a interpretação é figurativa, os textos literais também eram bastante difíceis para mim. Enfim, eu comecei a despertar interesse de fazer um curso bíblico para poder conhecer mais as Escrituras e automaticamente conhecer mais Deus. Onde é que eu conheço Deus? Eu conheço Deus conhecendo as Escrituras. É praticamente impossível conhecer Deus sem conhecer a palavra de Deus, sem conhecer as Escrituras. E eu procurei, daí, por essa curiosidade, esse interesse pelo conhecimento, de conhecer mais Deus, conhecer a palavra de Deus, eu procurei o primeiro seminário teológico. Isso nós estávamos vindo embora para Avaré. Já nesse momento, vindo embora para a cidade de Avaré. Eu estou em Avaré faz 23 anos. E eu cheguei na cidade de Avaré e procurei por um seminário teológico. Aqui na ocasião não tinha, também se tinha, não era do meu conhecimento, eu não encontrei. Encontrei em Bauru e encontrei um outro em Assis. Foi quando eu fiz o meu primeiro seminário STB, Seminário Teológico Batista, na cidade de Assis. Foi o meu primeiro curso básico em teologia, né? Bom, para avançar com essa história, esse curso básico eu terminei,
me matriculei novamente, fiz ele de novo. De lá para cá eu fiz 7 vezes o seminário básico de teologia, uma vez o médio avançado, e em 2018 me formei em bacharel em teologia. Rapidamente, depois do meu 3º ano de conversão, me tornei uma liderança espiritual. Nós chamamos na nossa linguagem, eu era um pastor auxiliar aqui na cidade de Avaré, da Igreja Batista. Eu era um co-pastor na ocasião. E depois, por obras de Deus, né, agora em fevereiro do próximo ano, vai fazer 19 anos que nasceu a Igreja Batista Fogo e Glória. Então, há quase 19 anos atrás, eu sou pastor fundador da Igreja Batista Fogo e Glória. Nasceu a igreja e eu deixei de ser co-pastor, ou pastor auxiliar, para ser o pastor titular dessa igreja, a qual pertenço até hoje, faço parte até hoje. Pastor, mas exemplo assim, ó, o senhor começou a estudar, o senhor sentiu essa desejo. Gana, esse desejo, né, essa gana por conhecimento, e aí, a partir que o senhor foi sendo, recebendo os títulos, né, e a informação, os certificados, o senhor teve, tipo, vamos dizer assim, autorização para ser um co-pastor? Como que funciona, assim, para um leigo, assim, dentro? Entendi. Como que é o organizacional aí da Entendi, muito igreja? legal. É assim, nem todos que fazem teologia e que recebem um certificado, uma graduação, são pastores. Muitos fazem os cursos apenas a título de conhecimento mesmo, de conhecer, né? O ministério pastoral ou a liderança eclesiástica, ela tem a ver com um chamado de Deus. Então, a questão principal, existem muitos líderes desenvolvendo um bom trabalho em lugares remotos desse mundo que não tiveram oportunidade de um curso teológico, de um seminário teológico e nem por isso deixam de fazer um bom trabalho, nem por isso deixam de ensinar aquilo que conhecem, e nem por isso deixam de ser pastores ou de ser líderes. Não são pastores, sim, são líderes, embora não fizeram nenhum curso, por não terem tido oportunidade, pessoas que estão aí nos lugares mais difíceis do mundo. Então nem todos que fazem um curso são pastores, né? Exercem a função de liderança. Porque a liderança é um chamado, é uma escolha divina. É quando alguém olha para você, um líder olha para você e aponta, como o pastor Jair fez comigo, aponta e diz assim, você tem as características, os traços, você é alguém escolhido por Deus para uma liderança espiritual, você vai ser pastor. É quando você começa a apresentar as características, você começa a se interessar pela palavra, você começa a se interessar pelo conhecimento bíblico, você começa a ter, despretensiosamente falando, você começa a ter atitude de cuidar de pessoas, de ajudar pessoas, de querer tocar pessoas. Então, quando uma série de características que vão se apresentando e faz com que você deixe os indícios de que Deus tem um chamado com a sua vida, né, para o ministério do cuidado das almas, das pessoas, para o ministério pastoral. Então o pastor Jair lá atrás, ainda muito precocemente, olhou para mim e disse assim, existe um chamado pastoral na sua vida. Em um momento que era difícil fazer esse diagnóstico. Eu com nem um ano ainda de conversão, ia fazer um ano de convertido, e ainda, né, conhecendo, ainda engatinhando, vamos falar assim, mas ele olhou e viu algo em mim para fazer esse apontamento, né? Eu, depois de pastor, já fiz esse apontamento inúmeras vezes, já ungi muita gente ao ministério pastoral, já emancipei muitos líderes para viver o seu ministério, o seu chamado, o seu propósito de vida. Não só líderes pastorais, ministério pastoral, mas presbitério, a diaconia, o diaconato, enfim, de uma forma em geral, a estrutura da eclésia, da igreja, a gente já emancipou muita gente para viver missionários, evangelistas, presbíteros, cada qual trabalhando dentro do seu dom, atuando na sua unção. Mas, então, essa questão de não é o diploma, não é o curso, não é isso. Isso é necessário para nós batistas, faz parte, você precisa conhecer. Quem nunca sentou para aprender não deveria se levantar para ensinar. Esse é nosso critério. E aquele que para de aprender, então precisa também parar de ensinar, porque o conhecimento é limitado. Então a gente tem isso no nosso coração. Mas não é os cursos que faz de você um pastor, e sim o chamado de Deus na sua vida. É isso aí. O senhor falou que fundou a igreja há 19 anos atrás? É isso? Faz 19 agora no começo do ano, é isso mesmo. Quando começamos numa casa. O senhor
tornou-se pastor, como que foi o primeiro culto? Falando Primeiro correto? culto, Como é que foi? Aonde foi? Como é que foi? Sim, Bruno. Entendi. Antes de fundarmos a Igreja Batista Renovada Fogo e Glória, eu já era co-pastor do meu pastor, Paulo Lopes da Conceição. Ele era pastor da primeira Igreja Batista Renovada aqui na cidade de Avaré. Então eu carregava a mala dele, eu era o co-pastor dele, o pastor auxiliar nessa ocasião. Então eu fiquei entre 3 a 4 anos, 3,5 a 4 anos como pastor auxiliar, aprendendo a dirigir igreja, a pregar, a dirigir cultos, a dirigir departamentos, a trabalhar dentro da igreja, fazer batismo, abrir cultos, a pregar a palavra. O pastor me deixava, hoje eu vou estar em São Paulo, então eu cuidava da igreja, eu cuidava de todos os departamentos da igreja, eu era o co-pastor, o pastor auxiliar dele. Eu fiquei entre 3 anos e meio a 4 como pastor auxiliar. Por obras do destino, escolhas pessoais, o pastor Paulo precisou ir embora para São Paulo. Ele tinha uma profissão, ele tinha uma formação na área hospitalar, na área de gerenciamento hospitalar. E ele precisou ir embora para São Paulo e voltou para a profissão dele, para a área dele. E acabou que a igreja que ele implantou em Avaré, na qual eu fazia parte, acabou se desintegrando. Ele deixou a igreja realmente, precisou cuidar da família também, voltou para São Paulo. Depois, olha, isso aqui eu estou contando o nascimento da Igreja Batista Fogo e Glória. Depois disso, a igreja acabou que fechando as portas, parando. Eu me membrei numa outra igreja para continuar servindo a Deus, então eu caminhando com Deus. E muita gente da igreja que fechou começava a vir na porta da minha casa e dizer: pastor Edmar, você não pode nos deixar, a gente ficou sem igreja. E eu dizia a eles assim: escuta, eu não sou pastor de vocês. O pastor Paulo foi embora para São Paulo, a igreja encerrou as atividades aqui. Eu procurei uma igreja, eu estou vinculado a uma igreja, já estou servindo a Deus naquela igreja lá, cada um procure, né? Mas eles ficaram insistindo, aquilo. Depois de um ano que essa igreja fechou, encerrou as atividades em Avaré, eu decidi em algum momento da minha vida falar assim para o seguinte: como vocês estão aí tudo meio, né, dispersos e tal, eu vou fazer um culto aqui em casa, numa terça-feira, em casa, e se alguém de vocês quiserem vir, eu trago uma palavra para vocês, oro por vocês, abençoo vocês. E foi essa palavra que eu dei para algumas pessoas, e naquela terça-feira a minha casa encheu. Veio gente demais, a gente não tinha lugar, tivemos que pôr uns tijolinhos lá no quintal do fundo, que não era coberto, pôr umas tábuas para eles se assentarem por lá. Então isso já está quase 19 anos atrás. E eu tinha 25 anos de idade nesse momento. E aí daquela reunião de terça-feira na minha casa cheia de gente, nós saímos daquela reunião marcado uma outra reunião em casa novamente na próxima semana. E aí começou a vir vizinhos. E aí saiu da reunião da minha casa e foi para casa de um outro vizinho. A semana que vem vai ser na casa da Ana agora. Ok? Na próxima semana vai ser na casa do Sueli. Sueli quer que faça na casa dela. E começou o culto de casa em casa, e eu dirigindo aquilo, eu pastoreando aquilo, cuidando daquilo. E dessa forma ficamos quase um ano reunindo nas casas, juntando um grupo, até que a gente viu que aquele grupo não cabia mais dentro de casa nenhuma e que precisamos alugar um prédio. E aí foi que em fevereiro, há 19 anos atrás, praticamente, está completando 19 anos atrás, alugamos o primeiro prédio, né? Um prédiozinho para 30 pessoas, para 30 cadeiras, 30 lugares, e lá nasceu o CNPJ há quase 19 anos atrás, da Igreja Batista Fogo e Glória. Eu já era pastor, essa igreja, portanto, nasceu no quintal da minha casa, e foi pulando de casa em casa. Outro dia a irmã Sueli queria o culto na casa dela, a gente fazia o culto na casa da semana que vem, na casa dela, na outra semana ia para a casa do Júnior, na outra semana voltava para a minha casa, e ficamos quase um ano reunindo em casa, até que esse grupo incorporou-se o suficiente para alugarmos um prédio. E assim, isso também aconteceu muito despretensiosamente. Porque quando eu abri para ir em casa fazer uma reunião, não tinha intenção nenhuma de abrir igreja, intenção nenhuma de pastorear, mas aquilo foi fluindo naturalmente, foi acontecendo, a vontade de Deus foi acontecendo, e culminou que muita gente de casa em casa, e daqui a pouco você não dá para a gente reunir em casa mais com 20 pessoas, 19, 20, 22. Foi quando nós alugamos o salão
E começou então, abrimos um CNPJ, regulamentamos a igreja, criamos um estatuto, montamos uma diretoria e criamos então, como eu disse, há quase 19 anos atrás, criamos a Igreja Batista, nasceu o Ministério Igreja Batista Renovada Fogo e Glória, que vai agora no começo de 2023, né, entre janeiro e fevereiro, completa então os 19 anos de ministério. Aqui é a história do nascimento do ministério, né? Vamos falar um pouco da construção desse prédio? Pastor, então, durante 18, 17 anos o senhor ficou no mesmo prédio? Não? Como é que o senhor... A igreja muda muito, Bruno. As igrejas vão crescendo e vão mudando. Então eu passei por Carmen Dias Farias, Três Maria, Tenente Apiaí, Minas Gerais, Santos Dumont foi o último prédio, e agora estamos na Três Maria 315, ali no bairro Três Marias, que é nosso prédio próprio. Então, contando com esse prédio hoje onde estamos, que é o nosso templo próprio, passamos por 6 endereços, estamos no 6º endereço. Então, à medida que foi crescendo, nesse primeiro prédio, por exemplo, que a gente foi com 30 cadeiras, que fomos, eu fiquei quase 3 anos, 2 anos e 8, 2 anos e 10 meses, quase 3, para encher essas 30 cadeiras de pessoas consolidadas na mesma fé, no mesmo espírito, na mesma visão. Aí fomos para um outro prédio de 60 cadeiras. Aí fizemos um contrato de 2 anos, me lembro como se fosse hoje, ficamos 1 ano só. Enchemos, tinha 60 pessoas sentadas lá. Aí fomos para um outro prédio de 120 lugares. Ficamos mais 1 ano e meio. Fomos para um outro de 320 lugares. Por último, fomos lá para o Brabância, onde chegamos a ter 400 e poucas pessoas. E agora estamos no nosso prédio próprio, que comporta 600 pessoas sentadas no nosso templo. Então a igreja muda muito, foi caminhando à medida que Deus foi acrescentando, que as vidas foram chegando e foram sendo tratadas, cuidadas, pastoreadas, sobretudo libertas e conhecendo o caminho de Cristo, e foram permanecendo, foram se membrando, somando com a família. Nossa sigla hoje nós chamamos de família IBAFEG, né? IBAFEG é a sigla de Igreja Batista Fogo e Glória. Então é uma família, somos uma família e somos muitos pastores hoje no ministério, e procuramos cuidar de pessoas, cuidar de famílias, cuidar de casais, cuidar de jovens, cuidar de crianças. Então foi passando por diversos prédios até chegar hoje no nosso prédio próprio. O senhor, nesses 19 anos, o senhor deve ter mudado muitas vidas, né? A questão da drogadição lá atrás, por isso que é uma coisa assim, quando eu converso com um drogado, eu sei o que eu vou conversar com ele, né? Eu vivi. Primeira coisa que eu sento e bato um papo de igual para igual. Senta aqui. Deixa eu te falar, você está no vício hoje, estou olhando para você, os olhos estão vermelhos, tudo arrebentado, nem colírio você está usando. Você está fumando maconha, tá? Pastor, eu estou perdido. Pois é, eu também me perdi assim. Eu fiquei 8 anos perdido nesse vício. E eu sei o que você está passando, eu estou aqui para te dar um abraço, eu não vim lançar isso no teu rosto, eu vim aqui para te ajudar e vamos ver a melhor maneira que eu posso te ajudar. E aqui a gente conversa, a gente começa. Aí eu conto para ele como que eu venci as drogas e apresento para ele o caminho. E assim que as coisas acontecem. E, então, ao longo desses, não só dos 19 anos da igreja, mas dos quase 4 que eu andei com o pastor Paulo Lopes da Conceição, então isso soma 23 anos, basicamente, do ministério pastoral. Nós tocamos muitas vidas do alcoolismo, da drogadição, muitos lares acabados, casamentos falidos, e a gente restaurou para a glória de Deus. Não estou dizendo isso aqui para a nossa glória, porque não há louvor nenhum. Se tivermos no que nos gloriar, gloriemo-nos em conhecer o Senhor e saber o seu poder e a sua salvação. O senhor quando tem essa vivência hoje da igreja, 100% ali, né? 100%. 100%. Não tem como ser mais ou menos. Tem alguma história, alguma coisa, alguém que passou ali que seja muito forte, que o senhor transformou essa pessoa através da igreja, através do apoio de vocês e como que é isso? Porque eu acho que com certeza tem inúmeras, mas... Tem muitos. Para contar todos aqueles que eu tenho vontade de contar, nós tínhamos que fazer um outro podcast, porque eu tenho pelo menos de cabeça aqui lembrando assim, são muitos, é lógico que são muitos, porque são muitos anos, são 23 anos. Então eu tenho dezenas de pessoas, até centenas, né? Mas eu tenho talvez um pouco mais de uma dezena ou algumas dezenas de pessoas que marcaram minha vida com a transformação.
marcaram mesmo, assim, casamento falido, acabado, arruinado, destruído, né? Gente já com outra pessoa, já com uma amante envolvida, com filhos, e você chegar, tocar aquelas vidas, sentar com eles, fazer um tempo, 4, 5 meses, se reunindo semanalmente com eles, tocando, ministrando, impondo as mãos sobre eles, orando, conversando, apresentando princípios, valores, falando sobre consequências, uma conversa franca, sobretudo pelo poder do Espírito Santo, orando, e de repente você vê aquela família se unindo, aquele casal se unindo, gente que jurou que nunca mais pegava nas mãos, de repente se unindo, um relacionamento sendo restaurado, rompendo com as barreiras, né? Rompendo também com os traumas que foram construídos em situações extraconjugais, e uma família restaurada, e hoje, depois de muitos anos, eles ainda de pé, vieram filhos, e não tem preço. Você olha para isso e fala assim, é maravilhoso. Mas tem um caso recentemente, não é tão antigo, tem coisa de 2 anos para cá, que mexeu bastante com a gente. Um menino aqui da cidade, por uma questão, não vou citar o nome dele, poderia citar porque ele não vai se importar, é um filho para mim na fé. Ele foi vida louca aqui em Avaré durante... Se eu falar aqui, todo mundo vai conhecer. Vida louca aqui em Avaré mesmo. A vida louca do Brabão. Sabe o Brabão? É esse aí. E todo mundo conhece. Se eu falar o nome, conhece. Porque já tombou carro, capotou carro, já quebrou tudo, já fechou prostíbulo, o cara já vendeu pó pra todo mundo aqui, já caiu pra sarjeta, já brigou, vida louca mesmo aqui da cidade, né? E de repente ele apareceu um dia na igreja e chegou lá todo confuso e com a cabeça toda e com aquela vida toda, e nós abraçamos ele, acolhemos ele, e Deus começou a fazer uma obra no coração dele, começou a tocar a vida dele, e ele começou a se abrir. Houveram momentos que ele teve possessão demoníaca, haviam espíritos malignos que se apoderavam da vida dele, e manipulavam muito ele, inclusive. Ele fazia coisas horrendas, não dá nem pra gente falar aqui, de tão coisas assim horríveis. E para resumir essa história dele, quase falei o nome dele, né? Para resumir essa história dele, ele teve um encontro com Cristo, mudou de vida, entregou sua vida a Jesus, e já está indo para 2 anos. Ele é uma pessoa liberta, abençoada. Eu tive o prazer de acompanhá-lo no início da sua corte, depois do seu período de namoro. Eu tive o prazer de acompanhar ele no período todo de namoro, de abençoar o período de namoro. A esposa dele se converteu também, então era namorada. Tive a alegria de casá-lo, né? Tive a alegria de, no dia do casamento dele, ele quis assim, no dia do casamento dele, após o casamento, numa festa linda, numa casa linda na represa, na beira da represa, tive o prazer de fazer o batismo dele, de batizá-lo no dia do casamento dele, na festa de comes e bebes do casamento dele. Batizei ele e a esposa dele, ele foi batizado com o Espírito Santo. E hoje ele é um evangelista na nossa igreja. Ele traz almas, ele traz drogados para a igreja, ele traz gente do mundo. Então, esse jovem, ele é jovem ainda, esse menino, esse rapaz, é um filhão para mim. Ele foi uma coisa assim muito forte, porque quem conheceu ele, Avaré todo conheceu ele quase, assim, foi muito vida louca nessa cidade. Então, foi uma coisa que sempre mexe bastante com a gente. E exemplo assim, esse rapaz aí, que teve essa vida bem turbulenta, uma pessoa dessa que se reencontra com Deus, que agora faz, que segue os mandamentos, segue o que está escrito ali, Sim. Que tem Deus como, né, sua estrela guia ali. Você acha que as pessoas, até mesmo o senhor, em algum momento, as pessoas no início da carreira do senhor ali como pastor, as pessoas têm muita descrença nessas pessoas que são transformadas? Tem, existe muita. Existe um monte de coisa, né, Bruno? Existe a descrença, existe preconceito, existe essas coisas todas, né? As pessoas que são transformadas, estão caminhando com Deus, elas estão sujeitas a, em algum momento, caírem, tornar a cair e voltar para o mundo e fazer isso? Estão sujeitas a isso? Claro que estão. Eu sou pastor há 23 anos, convertido há 25 anos, que caminho com Cristo. Eu estou sujeito, em algum momento, me desviar ou quebrar princípios? É claro que estamos sujeitos. Só basta estar vivo, né? Só basta viver nesse mundo para estar sujeito a uma série de coisas, né? A gente brinca, assim, é uma brincadeira, mas confunde. A gente brinca, ela fala assim, existe possibilidade de traições, ela fala assim,
só tá casado para existir possibilidade. É só tá casado, né? Existe mesmo, é real. Claro que existe possibilidade de cair, de tudo mais. Mas existe também possibilidade de permanecer firme? Claro. De perseverar nesse caminho, andar com Cristo até que Jesus volte, ou até que a gente morra, parte dessa vida? Claro que existe. Então, no que a gente escolhe acreditar? Eu escolho acreditar que esse irmãozão meu, que esse filhão que veio para Cristo, se entregou, que conheceu o mundo, que ficou anos, acho que o dele deu 15 anos, 16 anos nas drogas, no pedra, no pó, cheirou vários carros, se afundou tudo, vendeu propriedade que tinha aí, pegou dinheiro e numa semana gastou indo para festa, em Barreto, para tudo quanto é canto do mundo, gastou em prostíbulo e em pó para todo mundo e tudo mais. E existe possibilidade de hoje que ele experimentou o mundo, conheceu tudo isso, e hoje veio para Cristo, conheceu o Evangelho, experimentou do poder de Deus, sentiu a presença de Deus, conheceu a palavra, sabe o que é certo hoje, conheceu a verdade. Existe possibilidade também dele caminhar certo? Claro que existe. E a gente escolhe acreditar no quê? Eu escolho acreditar que esse moço teve um encontro com Cristo e que ele vai perseverar servindo o Senhor, como eu escolhi um dia acreditar que eu tive um encontro com Cristo, e tive realmente, escolhi perseverar com Jesus e vou até o fim com ele. Né? E vou dizer mais uma coisa aqui que acho importante, Bruno. A vida com Cristo é uma coisa fantástica. Fantástica. Eu já preguei para muitos jovens, eu estou dizendo isso por causa dessa experiência com jovens. Preguei para muitos jovens que falam assim: ai, pastor, o senhor está coberto de razão, sua palavra é muito boa, isso é legal, é muito certo ser verdadeiro, parar de mentir, parar de adulterar, parar de me prostituir, abandonar os vícios. É muito certo isso que você está dizendo. Mas sabe por que eu não quero compromisso com Cristo, com Jesus, não quero ir para a igreja? Não quero... Porque eu vou abrir mão da minha juventude, eu vou perder minha juventude, eu vou não sei o quê. E eu sempre falo para ele assim: querido, não se trata disso. A gente é livre quando a gente encontra a verdade, quando a gente conhece a verdade. Fala, ser cristão... Ontem mesmo fui jogar bola. Tô falando que ontem joguei bola. E eu joguei bola ontem, joguei 1h30 de futebol domingo. Pleno domingo de manhã eu tava jogando bola. Eu joguei bola, eu pedalo. Ontem à noite fomos comer churrasco com os irmãos, lá no condomínio. Come churrasco, joga bola, vai pra praia, acabei de voltar de Fortaleza, a gente nada, curte, vai pra piscina, vai pra jacuzzi, a gente vai, viaja, vai pra lá e passeia, e curte com os amigos, e toma Coca-Cola com gelo e limão, e come churrasco do bom, a gente gosta do churrasco bom, né? Já foi o tempo de ficar comendo bagaço da laranja, vamos comer um churrasco bom hoje. E a gente vive a vida com alegria. Qual é a diferença entre servir a Deus se a gente vive tudo isso? A diferença é que aquilo que configura pecado, ou aquilo que caracteriza pecado, a gente abriu mão, a gente decidiu não participar daquilo. Então eu sei que mentira não agrada a Deus, eu não vou ser um homem mentiroso. Eu sei que a desonestidade não agrada a Deus, então eu vou ser honesto. Eu sei que Deus não está nos adultérios, né? Deus não apoia tipo de prostituição. Eu sei que Deus não se agrada da hipocrisia, da deslealdade, que mais? Que Deus não aprova o roubo, o furto, todas essas coisas. Então, eu quero viver longe disso. Eu quero honrar as alianças que eu tenho, eu quero ser honesto, eu quero ser um homem de valor, eu quero falar a verdade, mesmo que doa, mesmo que custe que custar, mesmo que seja que doa para mim. Eu fiz um negócio lá que não era legal. Eu nem sempre acerto, muitas vezes eu erro. E eu falo, eu fiz, errei, pisei na bola, peço perdão, peço desculpa, mas essa é a verdade. Então, quero honrar meus compromissos, quero ser honesto com as minhas contas, quero ser uma pessoa de bem, quero honrar minha esposa, quero dar exemplo para as pessoas. Eu escolhi viver essas coisas que eu julgo ser boas da vida, corretas, e abandonar aquilo que é pecado. Então, isso que é ser cristão, né? E isso é maravilhoso. Então, como você disse, as pessoas desacreditam? Claro que existe uma descrença, mas nós acreditamos que o poder de Deus pode transformar uma pessoa para sempre. Para sempre. Acho muito bonito o senhor falar isso, porque ficou muito claro. Glória a Deus. Qual que é os seus valores. Glória Normalmente eu pergunto, né, qual que é o que rege ali a vida da pessoa. E você deixou bem claro os seus valores. Eu acho que em todo culto, toda semana ali, você tem essa conexão ali com os fiéis, com as pessoas que compartilham do mesmo, né? Eu acho que nem o senhor falou em um certo momento ali, que Deus escolhe pelo coração, né? Normalmente as pessoas às vezes fazem coisas
mas o coração da pessoa é outro, né? Às vezes a pessoa tá perdida na droga, tá fazendo uma coisa errada, mas o coração dela é bom, né? Então essas pessoas que acabam se conectando com Deus, né? Isso é uma parte do processo, não tenha dúvida. É sim, é uma parte do processo, né? Existem mais elementos? Não tenha dúvida. Faltaria tempo para a gente pensar nisso. Mas é uma parte imprescindível, coração, né? Bruno, outra coisa que eu acho importante falar aqui, assim, é que assim, eu sou um pastor. Claro, eu sou empresário, sou pastor, tenho outras formações na minha vida, sou palestrante na área de coach, gosto muito disso, gosto de conhecimento da neurociência, gosto de diversos conhecimentos, a gente gosta, mas eu sou pastor, me apresento como pastor, como uma liderança espiritual. E preciso falar que, enquanto pastor, na minha, digamos, entre aspas, eu vou colocar na minha profissão, no meu trabalho, na minha vida, no meu papel, na minha função, existe muita descrença também, existe uma série de coisas envolvidas, né? Como em toda a profissão. Então eu falo assim, existem maus pastores? Eu tenho certeza que existe maus pastores. Existem pastores equivocados e até mal intencionados? Existem. Não tenha dúvida, né? Assim como existe padres equivocados muitas vezes, que fazem coisas que a gente fala, poxa, não devia ter feito. Existem líderes espíritas, existem líderes da Umbanda, existem líderes de qualquer outra religião, se é que a gente vai colocar cristianismo aqui, né, no pé de igualdade com religiões. A gente tem outra definição, mas existe. Assim como, se for falar de profissão, existem bons advogados? Não tenho dúvida que existe. Mas existem maus advogados? Eu tenho certeza que existe. Existem bons médicos? Então, com certeza, muitos. Lá na igreja nós temos alguns bons médicos. Existem. E por aí pelo mundo existe muito. Existem maus médicos? Com certeza, tá aí. A pessoa vê a mídia um pouquinho, você vai ver esses caras abusadores e tudo mais. Eu acho que as pessoas, que nem o senhor está falando muito, ter um bom pastor e um mau pastor, né? As pessoas julgam muito, de forma arbitrária, assim, alguns pastores e algumas igrejas, muito associado ao dinheiro, ao dízimo. Então, aquela igreja que pega o dízimo e o pastor que pega, faz extorsão e tudo mais. Né? Isso a gente sabe que existe, né? Não tenha dúvida. Como que, exemplo assim, vamos dizer assim, a pessoa começou a ir numa igreja, a pessoa começou a frequentar lá a igreja X. Sim. Como é que essa pessoa começa, como é que a pessoa consegue identificar que tem um mau líder ali dentro de uma pessoa que não tenha esse coração bom, muito que está utilizando ali a palavra e pegando o dinheiro das pessoas? Como é que essas pessoas conseguem identificar? É muito bom isso aí, Bruno. Muito boa pergunta. Acho assim que uma pergunta-chave para essa nossa conversa. Que bom que você encontrou isso aí, porque é importante a gente estar falando, papo com o pastor, é importante a gente falar isso. A Bíblia fala assim que conhecereis a árvore pelos frutos. Então veja, eu não conheço o Bruno Loureiro, nem ninguém nessa terra, só pela conversa que você manda em mim. A gente sentou aqui hoje, você conheceu agora, você bateu um papo comigo aqui. Eu sou pastor há 23 anos, eu já conversei com um monte de gente, converso todo dia. Hoje eu já atendi famílias hoje. De manhã atendi 2 famílias hoje. Eu ouço muito, a gente conversa com muita gente. E eu, ao longo da minha vida, e quem vai nos assistir, né, está nos assistindo, sabe do que a gente vai falar? Tem muita gente 171, você conversa com a pessoa, é mau papo. Você fala, nossa, se você for comprar tudo que ele vende, né? Se você for pegar a ideia e tal, né? Então, você não conhece as pessoas pelo que elas falam, você conhece as pessoas pelo que elas fazem. Conhecereis a árvore somos nós, pelos frutos. Então, como que é? Você chega num lugar, você ouviu a palavra, nossa, que legal, que lugar gostoso, mas você vai conhecendo devagarzinho. Minha avó dizia o seguinte, vamos comprar um saco de sal, vamos comer um saco de sal junto. Não é fácil comer um saco de 50 quilos de sal, viu? Você demora tempo para comer um saco de 50 quilos de sal, para você consumir, você demora. Mas ela fala assim, você vai comendo sal junto, você conhece, é pelos frutos. Então a pessoa começa a conviver, é pelos frutos que você conhece. Quero saber quem é a família. Hoje, por exemplo, nós temos um critério, nós não trazemos qualquer pregador na igreja para pregar.
Por que o critério da Batista? Porque eu quero saber quem é a sua família, quem é a sua esposa, quem são os seus filhos, onde você congrega, quem que fala no teu coração, quem que ora por você, a quem você se submete, se sujeita, para quem você dá satisfação, a quem você presta conta, quais seus frutos, qual a sua reputação. Eu quero saber se eu não estou trazendo desculpa o termo, mas um picareta, um pilantra no púlpito da minha igreja, no altar da minha igreja, porque nós não nos interessamos por isso em nenhum momento. Aliás, ele pode ter uma nomenclatura que tiver adjetivo, pode ser bispo, pode ser pastor, pode ser apóstolo, pode ser o papa, né? Estou falando aqui no sentido figurativo, né? A gente quer saber dos frutos, né? Então, como que uma pessoa chega numa igreja e identifica? Ela tem que chegar na igreja, primeiro, existe um dom chamado dom do discernimento. O discernimento já fala muita coisa para você nos primeiros momentos. Isso é um dom espiritual. Você discerne os ambientes, discernir as diferenças de uma atmosfera e outra, discernir a diferença de um ambiente e outro, discernir a diferença entre uma pessoa e outra, né? Você conseguir enxergar as distinções do lugar, das pessoas. E isso é uma coisa muito relevante nessa questão de você fazer os diagnósticos, correto? Mas nada melhor que o tempo onde você vai conhecendo os frutos, né? Então, por exemplo, hoje na nossa igreja, estou falando de nós, vou falar de ninguém, não da gente, né? A pessoa chega lá, e se ela fizer meia dúzia de perguntas básicas, aliás, as perguntas movem o mundo, né? Não são as respostas, são as perguntas. Meia dúzia de perguntas básicas, ela já vai ter um feedback que vai ser quase suficiente para ela tomar algumas decisões ali. Nessa empreitada de 23 anos. 23 anos já como pastor. O senhor já deve ter visto muito também dos maus pastores, né? Aqui em Avaré... Como que o senhor vê daí? Como que é a atitude? O senhor, tipo... não... Beleza, não vou compactuar. Mas tem como... Tipo... Como é que convive com uma coisa dessa? Esse lance dos maus pastores ou dos maus líderes, né? Veja bem, o Bruno... Existe uma série de separações que precisam ser feitas, né? Existe aquela pessoa que se levantou e falou assim, da noite pro dia, eu sou pastor, eu sou líder. E Deus nunca chamou. Deus nunca separou, nunca escolheu. Não existe uma escolha naquela pessoa. Mas ela se levantou e disse, eu sou e tal. Falou que é o que ela não é, porque Deus nunca escolheu, Deus nunca chamou e tudo mais. Existem outros que Deus chamou, que Deus escolheu, mas que em algum momento essa pessoa se desvirtuou. Ela se perdeu no caminho, ela não guardou seu coração. Por exemplo, você lê Provérbios 4:23, sobretudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas para a vida. Veja, eu tenho que guardar meu coração. Guardar meu coração do quê, Bruno? Guardar meu coração de palavras erradas, de ataques. Por exemplo, um pastor, ele sofre ingratidão? Já te respondo de cara, muita. Quantas pessoas que eu ajudei, que eu toquei, que eu me desdobrei, que eu cuidei, que eu tirei os carrapichos, que eu fui lá, eu estendi a mão, que eu ajudei até de inúmeras formas que não deveria ter ajudado, mas ajudei, fui lá, pus pão. Quantas pessoas? E que de repente quando melhorou, se levantou, deu as costas, deu tchau, e aliás saiu e nem deu tchau, né? Nem falou. Ou às vezes saiu porque você precisou repreender em algum momento, corrigir, e saiu falando mal de você, tentando denegrir a sua imagem, Isso acontece no meio? Acontece muito. E como que eu lido com essas coisas? Muito simples, eu olho para isso e digo assim, puxa, que pena que ele saiu falando isso, dizendo isso. Vou orar por ele, para o Senhor abençoá-lo e prossigo minha vida. Não deixa aquilo entrar no meu coração, eu guardo, eu blindo meu coração de ingratidão, de palavras torpes, de coisa. Por que faço isso? É aqui que estamos falando no assunto que você disse. Por que faço isso? Para que ao longo da minha jornada, da minha caminhada, eu não venha... me desvirtuar ou distorcer o meu comportamento, a minha conduta, porque eu permiti raízes de amargura, ou porque eu permiti decepções, traumas, frustrações. Eu sei lidar muito bem com a expectativa, por exemplo, porque eu sei que a expectativa demasiada, ela é um gatilho para uma frustração. Quando que ocorre uma frustração dentro de você? Quando você olhou para uma coisa e você criou uma expectativa enorme aqui na sua cabeça, e aqui na sua cabeça ela funcionava muito bem, mas quando você foi para a prática, aquilo não saiu como desenhado. Então, expectativas não correspondidas, uma frustração à vista, né? Então eu sempre procuro guardar o coração para que... Então eu estou explicando que existem homens que foram chamados por Deus, que têm realmente um ministério, mas que ao longo dessa caminhada não souberam proteger seu coração, muitos não protegeram sua família, não guardaram sua família, foram se perdendo ao longo do caminho e se tornaram maus líderes, maus pastores, apesar do chamado existir.
Existem outros que nunca foram chamados, que se levantaram só para fazer o que é errado mesmo, são mal desde que nasceram. Por quê? Porque a coisa pior é você estar num lugar onde você não foi chamado nem autorizado para estar. Você não foi ungido para estar ali, né? Então, e como que eu lido enquanto pastor? Eu fui presidente do Conselho de Pastores de Avaré há quase 10 anos atrás, não mais, 12 anos atrás, eu fiquei 3 anos à frente do conselho. E agora, por último, eu fiquei quase 7 anos. Fazem 15 dias que eu entreguei o Conselho de Pastores aqui da cidade de Avaré para um outro pastor amigo meu, um homem de Deus. Tivemos uma assembleia extraordinária na nossa igreja, junto com uma boa parte dos pastores da cidade de Avaré. E eu declinei do meu cargo, né, de presidente do Conselho de Pastores de Avaré. Então, eu lido muito com pastores, eu estou nesse meio. E como que eu faço com relação a isso? É um filtro, né? A gente convive com muitos, então aqueles que eu vejo que não é legal, a gente está distante. Eu acho que quando a pessoa entra numa igreja, ela vê ali o pastor, o padre, etc., independente de onde ela for, como aquilo, como salvador até, né? A pessoa vê aquilo ali como uma fonte de ser esse conector, né? Tipo, de ajudar ela de alguma forma. Eu acredito que o trabalho que o senhor vem fazendo só vai ser amplificado. Eu só tenho a agradecer pela presença aqui do senhor. A gente falou sobre vários pontos muito legais. Obrigado, Bruno. Eu gostaria que o senhor voltasse. Claro. Com Mais outras oportunidades. Hoje a gente contou muito da história do senhor, para quem não conhece, a história da igreja, para quem não conhece. E aí, numa segunda oportunidade, a gente fala sobre algumas coisas mais específicas aí para ajudar as pessoas a ter um entendimento e até mesmo refletir sobre algumas coisas da vida. Então, eu agradeço a participação do senhor e acredito que muitas pessoas vão se conectar com o senhor, vão ir até a igreja do senhor e acredito que vão existir muitas mudanças em muitas vidas. Então, muito obrigado, viu? Eu agradeço, né? Quero agradecer de coração seu convite. Como eu disse no começo, é um prazer estar aqui contigo, falando um pouco sobre essas coisas da vida, né? E eu preciso terminar dizendo que, apesar de ter contado realmente tudo passado, né, Bruno? Aquela coisa toda, né? Eu vou dizer que depois que Cristo entrou na minha vida, Jesus só me fez bem, mudou minha vida realmente e me tornou uma outra pessoa, né? E hoje eu tenho alegria em dizer para as pessoas que, embora exista muita coisa ruim no mundo acontecendo, né? Existem pessoas de Deus sérias, existem trabalhos, né, ministérios que estão trabalhando sério, pensando em pessoas e tudo mais, e que apresentam um caminho onde a gente pode se conectar com Deus e isso mudar a nossa vida. Então, agradeço pela oportunidade de poder falar um pouco da minha vida e falar, né, do nosso trabalho pastoral, da igreja. Dizer que a igreja está ali na Avenida Três Marias, né? Fala o @ da igreja para a galera ver e as redes sociais da igreja. Sim. Batista Ibafeg, você vai encontrar Batista Ibafeg, você vai encontrar Facebook, vai encontrar o Instagram, né? Ou digitando também Igreja Batista Fogo e Glória, você encontra o Insta e o Face da igreja. O endereço da igreja hoje é Avenida Três Marias, ali para cima da Sabesp, no bairro Três Marias, Avenida Três Marias, número 315, a Igreja Batista Fogo e Glória. Nossos cultos são quartas e domingo, quarta-feira às 19h30, domingo às 19h, e é sempre um prazer receber todo mundo lá. Inclusive, você é meu convidado para estar lá um dia. Por favor, vá lá, será uma honra e vá me dar um abraço lá, vai ser um prazer. Pastor, obrigado. O senhor deixou todos os recados finais aí. E o meu último recado final, galera, só tenho a agradecer a todo mundo que vem acompanhando a gente. Se inscreva no nosso canal. Então, clica aqui, inscrever-se. Vão lá conhecer e ver o culto do pastor. E sigam a gente, Dream Podcast no YouTube, no Spotify, Dream PDC no Instagram. E fica o convite para vocês conhecerem meu trabalho também, o Bruno Loureiro. Em breve tem muitas novidades aí para vocês. E é isso, galera. Até o próximo programa e tchau, tchau.